Jeremias 17, do verso 5 ao verso 8. A palavra de Deus nos diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor deixou registrada para nós. Ela é o nosso alimento, ela é o sustento da nossa vida, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz essa noite, precisamos de um alimento espiritual que nos fortaleça, que nos mantenha de pé, Senhor. E só a Tua palavra tem este poder. Por isso, oramos ao Senhor esta noite, pedindo que as barreiras sejam retiradas, para que nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar, porque é ela que buscamos, e não as palavras humanas, não as doutrinas dos homens, mas sim a palavra que sai da Tua boca. É essa que queremos e precisamos ouvir, e te pedimos em oração, fala conosco. E eu te peço, ó Deus, usa-me como um instrumento em Tuas mãos, dá-me a unção e o poder do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a Tua palavra seja ministrada e chegue aos nossos corações. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. São versículos conhecidos aqui do livro do profeta Jeremias, que nós acabamos de ler agora. Muitas pessoas repetem, especialmente, o que diz o versículo 5. Essa frase é muito repetida, muito falada, muito comentada, e eu creio que todos conhecem. Maldito o homem que confia no homem. Quantos de nós já falamos, já citamos esta frase? Talvez alguns citem a frase sem nem saber que está no livro de Jeremias, né? Mas muita gente fala, muita gente menciona o versículo porque é de fato um texto bastante conhecido. Entretanto, também é um texto muito mal interpretado por muitos destes que citam este versículo, não é? Talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, porque as pessoas falam e afirmam o que diz o texto sem entender o seu contexto. E por causa disso, muitos tiram conclusões erradas daquilo que Deus está falando aqui através do profeta Jeremias. E a conclusão errada que muitos chegam é que nós não devemos confiar em ninguém. Não é verdade o entendimento que muitos têm quando dizem essa frase? Maldito o homem que confia no homem. Então, pronto. Se todos aqui são do gênero humano, o homem aqui é no sentido genérico, não é? Então, nós não podemos confiar em ninguém. Não é verdade? É o entendimento que muita gente tem. Já que maldito é o homem que confia no homem, quando tiramos a frase do seu contexto, chegamos à conclusão errada que nós não podemos confiar em ninguém. E será que é isso que Deus quer dizer? Que você não pode confiar em ninguém? Pensa um pouco nisso, irmãos. Como seria a vida aqui na Terra? Todo mundo aqui mora na Terra? Amém? Que bom, né? Não tem ninguém de outro planeta aqui? Não, que bom. Então, nós somos da Terra, não é, irmãos? E a vida aqui na Terra seria muito complicada se a gente não pudesse confiar em ninguém. Pensa bem nisso. Imagina como seria a vida se você não pudesse confiar em ninguém. Começando pelo seu cônjuge. Como é que um casamento se sustenta, se mantém, se um não confiar no outro? Me diga, é possível isso? Vai longe esse casamento em que o marido não confia na mulher e a mulher, por sua vez, não confia no marido? Ainda vão dizer, mas é bíblico, maldito o homem confia no homem, por isso que eu confio em marido.
Não é? Tem gente que diz isso, batendo no peito, né? Quase que se orgulhando disso. Veja, entendimento errado, num contexto errado do que está escrito na palavra de Deus. Como seria a nossa vida no mundo, irmão, se a gente não pudesse confiar? Se a gente não pudesse confiar nos irmãos? Se eu não posso confiar nos irmãos, vou confiar em quem, irmãos? Pensa bem. Se nós não tivermos entre nós relacionamentos de confiança, imagina pastor e ovelha, você não pode confiar no pastor, nem o pastor pode confiar em você. Que coisa estranha seria essa vida, esse tipo de relacionamento, se a gente vivesse desconfiando uns dos outros. E nós temos que confiar. Sim, em muitas áreas da nossa vida, você tem que confiar. Você, quando faz uma viagem e entra num meio de transporte, você está confiando que aquele meio de transporte vai funcionar, que tem um homem dirigindo ali, e você está confiando a sua vida àquele que está no volante, no manche do avião. Não está ou não está confiando? Ou você entra no avião desconfiando do piloto? Então vai lá sentar do lado dele, né? Qualquer bobagem que ele fizer, você toma o volante na mão. Não funciona. Então nós precisamos, sim, confiar. Há um nível de confiança que todos nós temos que ter, e que é saudável, que é bom, que faz parte de uma vida sadia em sociedade. Então, ao usarmos esse versículo com um entendimento errado, chegamos a uma conclusão errada, que não é o que Deus está falando aqui, de que nós não podemos confiar em ninguém. Então, de que tipo de confiança Deus está falando através do profeta Jeremias? Primeiro, eu preciso olhar para o contexto da palavra. Em que contexto, em que época, em que momento histórico Jeremias trouxe esta palavra? Jeremias traz a palavra ao povo de Judá, no momento em que esse povo está sob ameaça de invasão da Babilônia, no momento em que esse povo está prestes a ruir por causa da dominação de um inimigo estrangeiro. E o que esse povo está fazendo nesse momento é ir buscar ajuda no Egito. O povo de Judá, para se defender dos babilônicos, vai buscar ajuda no Egito. Pensa bem que coisa incoerente, não é, irmãos? Da onde saiu esse povo mesmo? Do Egito. E agora vou ao Egito buscar ajuda? Saí do mundo, agora vou ao mundo buscar ajuda? Esse é o contexto do que está sendo dito por Jeremias. Então, o contexto da confiança dita por Jeremias aqui no versículo é restrito a este contexto histórico, em que ele está dizendo que é maldito o homem que confia no homem, porque eles estavam buscando o livramento num outro homem. E não há ninguém que possa livrar como Deus, irmãos. Nenhum homem pode nos dar livramento. Livramento só o Senhor. Lembra um hino que a gente cantava? Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ninguém pode livrar como o Senhor. É só Ele que pode dar livramento. Então, no sentido de livramento, eu só posso confiar em Deus. Eu não vou buscar me associar com um ímpio, com um estranho, com um mundano, achando que ele vai proteger, que ele vai me livrar, que ele vai me tirar do problema que eu estou enfrentando. É nesse contexto que esta palavra foi dada. Então, quem vai buscar no Egito a sua proteção está ignorando Deus, está buscando fora do contexto de Deus. E isto sim se torna maldito por não confiar em Deus para o seu livramento e confiar que algum homem, que alguma instituição, que algum poder humano pode me livrar. Quem pode livrar de fato, irmãos, é o Senhor. Então eles estavam querendo buscar no Egito a proteção para a nação. E é óbvio, e a história vai mostrar, que isso não deu certo. Claro que não deu certo, e o povo foi invadido, e foi levado cativo, e tudo aquilo que a história bíblica conta para a gente, não é? Mas na sentença proclamada por Jeremias, vamos entender, é Deus que está falando, amém, irmãos? Ele está usando o profeta, mas a palavra é de Deus. E Deus proclama aqui, pelo menos 2 sentenças no texto através do profeta Jeremias. A primeira delas, nós lemos, e eu vou ler de novo o versículo 5. Assim diz o Senhor, uma sentença:
Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha o que é a consequência de confiar o livramento a um outro humano. Eu aparto o meu coração do Senhor e tento fazer da carne que é mortal a minha proteção, a minha força. Então, a primeira sentença mostra aqui por que é maldito o homem que faz esse tipo de coisa. Por quê? Essa atitude é a atitude de quem não confia em Deus. Ao confiar no homem como possível livramento para o meu problema, para a solução que eu preciso, eu estou automaticamente me afastando de Deus e dizendo, em outras palavras, que em Deus eu não confio. Então, a atitude aqui é a atitude de quem não confia em Deus. E era isso que aquele povo estava fazendo. Ao invés de buscar em Deus a proteção, o auxílio, o livramento contra o inimigo que estava vindo, eles vão buscar no homem. E então, o que acontece? Confiam o seu livramento a uma outra pessoa, a um outro povo, e não ao Senhor. Automaticamente, quer dizer, nas entrelinhas, que eles não confiam em Deus. Não é verdade, irmãos? E num contexto mais amplo, essa palavra também tem o significado de eu que confio em mim mesmo. Porque o texto prossegue dizendo que aquele que confia na carne mortal. Nós somos carne mortal, não somos, irmãos? E às vezes é mais fácil confiar em nós do que confiar em Deus. A pessoa começa a achar que ela sabe lidar com os seus problemas, que ela dá conta de se livrar dos seus problemas, ao invés de confiar em Deus. Então ela está, em outro sentido, confiando nela mesma. Essa confiança é que Deus está amaldiçoando aqui. É maldito o homem que confia o seu livramento a outro homem, e é maldito o homem que confia em si mesmo para dar cabo dos seus próprios problemas. É isso que Deus está amaldiçoando. E por quê? Porque o homem que age assim é que vale dizer que ele não confia, na verdade, nem em Deus, não é, irmãos? E outra evidência que esse texto nos dá, e aí é preciso olhar o texto na sua versão original, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Quando o versículo diz aqui, maldito o homem que confia no homem, em português nós vemos duas vezes a palavra homem. Não é isso que está escrito aqui? Maldito o homem, e logo depois que confia no homem. Em português, duas palavras iguais, para designar a mesma coisa. Homem confiando em homem. Só que em hebraico, as palavras são diferentes. E há uma razão importante para isso. Quando a Bíblia diz maldito o homem, esse homem é Geber, em hebraico. E o sentido dessa palavra é um homem forte, é um homem guerreiro, é o herói, é o valente. Maldito esse homem forte, guerreiro, valente, herói, que confia no homem. A esse segundo homem, a palavra Adão, da onde veio o nome do primeiro nome, homem, Adão, não é? A palavra Adão significa humanidade, significa o homem genérico, não é? O homem no sentido de ser humano, de humanidade. Então, veja, maldito esse homem forte, valente, herói, que confia nessa humanidade o seu livramento. Ou confia na sua própria humanidade, confia na sua própria força, já que é o homem forte e valente, que Geber quer dizer, não é? Então, ele confia nos seus músculos, ele confia na força do seu braço para resolver os seus problemas. Esse é o sentido do texto que está escrito aqui no livro do profeta Jeremias. Então, mostra o texto que o forte não deve confiar na sua força. Amém, irmãos? Por mais que a gente seja forte, quem nos faz assim é o Senhor. Porque sem Ele não há força nenhuma. Não temos força alguma. Então, o forte, o valente, não deve confiar na sua força, não deve confiar na sua valentia. É o princípio que o texto está ensinando para a gente. Por quê? Porque o forte,
tem dentro de si também uma humanidade que é frágil, que é fraca, que é adâmica, não é? Inerente à fraqueza do homem. O homem mesmo parecendo forte, por natureza, ele é um fraco. Então não confie na sua força, é o que Deus está dizendo. Não confie na sua fortaleza, na sua valentia, ao invés de confiar em Deus. É disso que ele está falando quando diz a carne mortal, que é você. Mesmo sendo forte, mesmo sendo esbelto, mesmo sendo valente, essa carne vai morrer. Essa carne não tem força, porque é humana, e a humanidade está debaixo dessa fraqueza generalizada. Então Deus está dizendo, é maldito aquele que age dessa maneira, porque esta confiança em si mesmo e na humanidade, de uma maneira geral, nos afasta de Deus. Como o Senhor mesmo diz, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. O que quer dizer aparta? Separa, afasta, não é? Então, ao fazer isso, automaticamente o homem se afasta, o coração do homem se afasta de Deus. Ou porque ele confiou o seu livramento a um outro homem, ou porque ele confiou na sua própria força e esqueceu que a sua carne é mortal. A consequência disso, no fundo, é um afastamento de Deus. E qual é o resultado, irmãos, de um afastamento de Deus? O versículo 6 está aqui para nos dizer qual é o resultado dessa atitude, porque é uma atitude, concorda? Veja só, versículo 6. Porque aquele que age assim será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o resultado que Deus apregou aqui para aquele que age assim, que afasta o seu coração de Deus porque confiou em outra coisa. Confiou em outro homem, confiou em si mesmo, menos em Deus. Por isso se afastou. Consequência, verso 6, como nós lemos aqui. Se torna este homem como um arbusto solitário no deserto, abandonado no meio da dificuldade. Deserto, irmãos, lembra dificuldade, não é ou não é? O povo de Deus sobreviveu 40 anos aonde? No deserto. Como é que se sobrevive 40 anos num deserto, irmãos? Só um milagre, concorda? Só um milagre. A sobrevivência aconteceu porque Deus estava com eles. Então, quando passamos pelo deserto, nós que confiamos em Deus, Deus está conosco. Mas nós que confiamos no homem ou em nós mesmos, Deus não está. Então, no deserto, que todos podemos passar, eu me torno um arbusto solitário. Não tem ninguém por mim. Porque eu estou longe de Deus, eu me apartei dele, meu coração se apartou dele. Então, continuo passando pelo deserto, só que agora estou sozinho. Irmão, passar pelo deserto todo mundo pode. Eu só não quero passar sozinho. Amém? Se eu tiver que andar no deserto, eu quero que Deus esteja do meu lado. Fazendo milagre, trazendo maná, trazendo água da rocha. É isso que faz a gente sobreviver no deserto. Deserto é possível para qualquer um de nós, mas eu não quero estar sozinho lá. Agora, o triste é se tornar um arbusto solitário no deserto. O que vai acontecer com esse arbusto solitário no deserto? Ele vai secar e vai morrer. Concorda, irmão? Então, a falta de confiança em Deus faz com que a pessoa passe pelas dificuldades sozinha. Ela é maldita, ela é abandonada e passa a enfrentar sua dificuldade sozinha. Israel foi buscar ajuda no Egito, nem o Egito ajudou, nem os babilônios deixaram de invadir. Ficaram sozinhos e foram dominados e destruídos, porque Deus não estava com eles, porque eles se afastaram de Deus.
Seu coração se apartou do Senhor. Esse é o contexto da palavra. O texto continua dizendo no verso 6 que não verá quando vier o bem. Veja, além de ficar abandonado na dificuldade, quando o bem chegar, ele não vai ver. Ou seja, não verá o livramento. O livramento, que era o que ele esperava do mundo, das pessoas, dos outros homens, da sociedade, ele não teve e nem o verá. Não verá o livramento, porque ficará abandonado na sua dificuldade. E continua o texto dizendo que antes ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Primeiro, consequência, morar nos lugares secos do deserto. O que isso quer dizer? Sofrer o dano. Veja, irmãos, quando a gente fala de confiança em Deus, confiança em Deus não é apenas uma coisa para nos dar lucro, mas é também uma coisa para evitar o sofrimento, irmãos. A gente pensa em confiança como uma arma para nos dar coisas boas. Eu vou confiar em Deus que as coisas vão ficar boas. Não é só isso não, irmãos. A gente tem que confiar em Deus para as coisas também não ficarem piores, entende? Porque aqui, por falta de confiança em Deus, as coisas ficaram piores. Eles sofreram o dano que eles temiam. Diz o texto aqui que eles vão morar nos lugares secos do deserto. Existe algum conforto nesses lugares secos do deserto? Quando alguém mora no deserto, mora no oásis, né? Quando você vê lá os beduínos nas caravanas, eles buscam um oásis para ali ficar, morar, porque ali tem água. Agora, no lugar seco do deserto, ninguém pode morar. É só sofrimento, é só sequidão. Como consequência da falta de confiança em Deus. Essa falta de confiança direcionou a confiança deles ou para eles mesmos, ou para outras pessoas que nada poderiam fazer para livrá-los. E por fim, o verso 6 diz: na terra salgada e inabitável, uma terra que não dá para ser habitada. Por quê? Porque essa terra não produz. Você pode plantar numa terra salgada do deserto, ainda que você tenha uma semente. Experimenta fazer isso. Cava lá um buraquinho na terra salgada do deserto e planta lá um feijão. Vai nascer, irmão? Não vai nascer. Essa terra não dá fruto. Então a sentença de Deus para aquele que não confia nele e confia nos outros ou em si mesmo, a sentença de Deus é esta: você vai ficar sozinho na dificuldade, você não vai ver o livramento, você vai sofrer as consequências disso e você não vai dar fruto. Nada do que você fizer produzirá algum fruto. Veja a consequência de não se confiar em Deus. A sentença de Deus continua através de Jeremias, e agora no verso 7 ele diz assim: por outro lado, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora ele abençoa. A um ele amaldiçoa, mas a este ele abençoa. E por que abençoa? Porque ele simplesmente confia. Ele não diz que é bendito porque este traz sacrifícios, porque este traz presentes para Deus, traz dinheiro. Não, ele diz que ele é bendito apenas porque confia. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dar tudo para Deus, mas se não der fé, que é confiança nele, você não deu nada, entende? Então, o que Deus está dizendo? Que é bendito aquele que confia. E aí, no verso 8, ele diz as atitudes, ele diz as consequências, de confiar em Deus. Como que alguém mostra que confia em Deus? Segundo o contexto dessa palavra, espera o seu livramento somente de Deus. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma ameaça, por uma dificuldade, pela iminência de um sofrimento, e você deseja um livramento, eu quero dizer para você, só quem pode te livrar é o Senhor.
Não espere livramento de nada, nem de ninguém, nem de instituição nenhuma. O livramento vem do Senhor. Não espere da sua força também a capacidade de se livrar dessa dificuldade. O livramento vem do Senhor. Então, a característica, a atitude daquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, é que ele crê que só Deus pode livrar. Deus pode até levantar uma pessoa para te ajudar. Amém? Pode ser parte do livramento uma pessoa, um homem. E até você vai ter que confiar nele, porque foi levantado por Deus para te ajudar. Mas é no Senhor que você tem que esperar o livramento. É no agir de Deus que você deve confiar. Isso é que te faz bendito. Ao invés de confiar em algo que pode falhar, que é uma pessoa, pessoas falham, sabia disso? Alguém já falhou contigo? Nem conta, né? Quantos já falharam contigo? Dá para contar? Aí, vão falhar ainda, sabia? Ainda vão falhar. Até o dia que você morrer, ainda vai ter gente falhando contigo. Sabia disso? Então, eu não vou confiar em quem pode falhar, irmãos, mas sim naquele que pode fazer todas as coisas, no Senhor, naquele que tem poder sobre todas as circunstâncias da minha vida. É Ele que vai me livrar, é Ele que vai me salvar. Amém, irmãos? Não é nenhuma pessoa. Então eu não vou confiar em ninguém aquilo que eu só posso direcionar a Deus. Aquilo que eu só posso direcionar a Deus, que é a confiança no livramento, na salvação, é só no Senhor que eu posso colocar. Embora Ele possa até levantar alguém para me ajudar. Aí a pessoa que age assim, Deus a chama de bendita. Bendita a pessoa que confia no Senhor. E a consequência disso também, a Bíblia tem uma consequência. Assim como o verso 6 traz a consequência de não confiar, o verso 8 traz a consequência de viver confiando em Deus. Versículo 8 do texto que lemos diz: porque ele, ou seja, este que confia no Senhor, este bendito, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Você percebe que é tudo ao contrário do outro? Tudo que Deus fala aqui é o contrário do outro. Tudo ao contrário. O que confia no Senhor, todas as consequências são ao contrário daquele que não confia no Senhor. A primeira e mais importante, talvez seja logo o início, será como árvore plantada junto às águas. Isso lembra você? O que isso te faz pensar? Eu, quando leio isso, eu penso em segurança, irmãos. Pensa em segurança? Árvore plantada junto às águas. Uma árvore plantada junto às águas, ela vai estar sempre bem, não é? Ela não vai passar por seca, ela vai tirar sempre o seu sustento, ela vai ter sempre aquilo que a mantém de pé. É uma segurança ser uma árvore plantada junto às águas, ao contrário daquele arbusto solitário no deserto. Meu irmão, você quer ser o quê? Um arbusto solitário no deserto ou uma árvore bem plantada junto das águas? Aonde a gente quer ficar? Aonde você quer amarrar seu bode? Fala para mim. Você quer ser uma árvore plantada junto às águas? Pensa na vida boa, no frescor, né? Na renovação diária daquele ambiente, daquelas águas, daquela umidade, ou um arbusto solitário no deserto? Quem você quer ser? Depende só da sua confiança em Deus. Não depende de nada que você der para Deus. Ele só fala aqui de confiança. Aquele que não confia é um arbusto solitário. Aquele que confia é uma árvore plantada junto às águas. Que confiança, não é, irmãos? Que segurança ser essa árvore. O verso 8 continua dizendo que estende as suas raízes para o ribeiro e não, o que diz aqui? Não receia quando vem o calor. Não receia. Quer dizer o quê? Não tem medo. Não tem medo do calor. Por quê? Ela está plantada junto às águas. Ela não receia nada.
porque ela sente a segurança que só Deus pode dar a ela, porque ela confia no Senhor. Eu confio em Deus, eu estou seguro. Amém, irmão? Então não tenho medo de nada. Normalmente as pessoas que têm medo, o têm porque não confiam em Deus. Concorda comigo ou discorda de mim? Se eu confio em Deus, eu vou ter medo de quê? Eu não estou falando daquele medo normal que todo mundo tem, que é sadio até, terapêutico, né? Porque um medo normal nos livra de problemas, né? Eu não vou ficar aí arriscando inutilmente a vida, não é isso, né? Eu não tenho medo de nada, então eu vou pular do alto prédio. Não, não é isso, né, irmão? Estou falando disso. Mas estou falando do medo do doentio, que de repente te priva de fazer tantas coisas na sua vida. Do medo adoecido, que te faz ficar enfurnado dentro da tua casa. O medo de não vir ao culto à noite, você não tem que ser veio, está vendo? Você é um herói. Amém? Você veio ao culto à noite. Mas pensa nesse tipo de medo, que impede que eu saia de casa, que impede que eu faça alguma coisa, que me cerca, que me prende. O que esse medo quer dizer? Ou então que faz eu prender os meus filhos, né? Não, ninguém sai de casa, porque eu tenho medo. Tenho medo que vocês morram, tenho medo que sejam assaltados, tenho medo que seja isso, tenho medo... Irmão, então é melhor não viver. É melhor cavar 7 palmos debaixo da terra, se joga naquele buraco, manda fechar, e você não precisa ter mais medo de nada. Concorda comigo? Porque viver dá medo, irmão. Viver é inerente o perigo, né? Você vai sair de casa. Que hora você sai de casa? 7 horas da manhã, a hora que eu saio, um pouquinho antes, 15 para as 7. Tem perigo? Tem. Se chegar em casa 11 da noite, tem perigo? Tem. Mas eu vou deixar de sair? Vou deixar de fazer? Vou deixar de trabalhar? Vou deixar de passear? E tem perigo? Pensa bem. É perigoso andar no transporte aqui no Rio de Janeiro? Quem já foi assaltado no ônibus aí? Já foi? E aí, parou de andar de ônibus? Não, não vai, tem que andar, vai fazer o quê? Mas eu confio no Senhor. Quem confia no Senhor não se deixa imobilizar pelo medo. A evidência disso é a segurança. Sou uma árvore plantada junto às águas. Não receio o calor. Não receio as ameaças. Não receio os perigos. Não tenho medo de nada, porque eu tenho a segurança do Senhor. Você quer viver assim, irmão? Mas isso é uma decisão. Não adianta você ouvir meu discurso e dizer, bonito que o pastor falou, mas eu não consigo, porque eu tenho medo. Se liberta. Amém? E confia em Deus. Abre o teu coração para confiar em Deus. Você só vai morrer no dia que Ele quiser, tá bom? Está entendido isso? Então a bala perdida só te acha no dia que Ele quiser, tá bom? Irmão, a gente vai parar de andar. Pensa bem comigo isso. Às vezes sou convidado para pregar lá não sei onde, caixa-prego, lá do Judas. Aí vou, prego, chego aqui, já cheguei aqui meia-noite e pouco para deixar meu carro lá na rua São Januário e vim andando até aqui. E daí? Nunca fui assaltado. E se for? Se for, eu tenho que continuar fazendo a mesma coisa. Vou fazer o quê? Vou parar de viver? Vou parar? Não sei que morrer, mataram, né? Pronto, aí pronto, acabou. Aí Deus quis. Ou não, foi o diabo? Irmão, diabo? Foi Deus. Deus tem a nossa vida nas suas mãos. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus cuidados não conseguem impedir nada que me aconteça. A Bíblia diz, em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar. Será que a gente não entende isso? Em vão vigia. Você pode andar de segurança, pode andar de carro blindado, pode colocar alarme em toda a tua casa, pode cercar com cerca elétrica. Se o Senhor não guardar, não estou dizendo que a gente não possa fazer essas coisas. Faz seguro para o carro, puder andar no carro blindado, ande, mas se o Senhor não guardar, o pior é eu ter tudo isso e continuar com medo. Aí que desgraça. Pensa bem. Tem o carro blindado, tem não sei o quê, tem o segurança, tem não sei o quê, e continuo com medo. Então, o que adiantou isso tudo?
Não adiantou nada. Porque a única coisa que tira o medo é a confiança em Deus, que me torna um bendito do Senhor e não um maldito. Porque quem não confia é maldito, irmão. Veja, quem não confia não está deixando de fazer um favor para Deus, está sendo amaldiçoado por Deus, está se tornando um arbusto seco no deserto, irmão, solitário. Então, presta atenção no que a Bíblia está dizendo e comece a confiar em Deus urgentemente, porque você precisa de segurança. Você não quer ser um arbusto no deserto. Você não prefere ser uma árvore na beira do rio, que não teme, que não receia quando vem o calor? Eu prefiro ser assim, do que ficar com medo de tudo, achando que tudo de ruim vai me acontecer. Não. A sua folha fica verde, diz o texto bíblico aqui no verso 8. Veja, a folha permanece verde. O que isso quer dizer? Que ele não perde a sua força. Aconteça o que acontecer, vem o sol, vem a chuva, a folha permanece verde, permanece forte. Quando você olha para uma planta e vê que a folha está verdinha, o que você acha da planta? Está forte aquela planta, né? Quando está toda amarelada, toda murchinha, né? Toda encolhidinha, já morreu. Não é assim que você fala? Mas não, a força de quem confia no Senhor permanece. A folha permanece verde. E o texto continua dizendo que no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Exatamente o contrário do outro. O outro não dá frutos, porque vive numa terra inabitável. Esse não. Esse continua dando frutos, mesmo quando tem seca. No ano de sequidão, porque sempre tem um ano de sequidão. Sabia disso, irmão? Você acha que todos os anos da sua vida vão ser de chuvas abundantes, vão ser de prosperidade? Não, existe o ano da chuva pouca. Existe o ano do aperto, existe. Existe o ano da seca. Mas mesmo no ano da seca, este que confia em Deus não se perturba. E melhor, não para de dar frutos. Mas está tudo seco, mas ele está produzindo lá. Mas está tudo em volta derrubado, tudo em volta seco, ninguém produz nada, mas ele está produzindo. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Irmãos, foi o profeta Jeremias que foi usado por Deus para trazer essa profecia. Mas o que eu acho engraçado na Bíblia é que a profecia se cumpre na boca do profeta. Porque Jeremias, apesar de ter escrito o livro de Lamentações, né, que talvez nos dê uma ideia errada, né, assim, Jeremias escreveu Lamentações porque ele vivia lamentando, né, era uma reclamação só. Né? Não, o choro de Lamentações de Jeremias é pelo que aconteceu com o povo, entende? Porque o povo não ouviu a profecia dele. Ele se lamenta por aquele povo sofrer por não ter dado ouvidos à palavra de Deus. Mas Jeremias é um homem em quem a palavra se cumpriu plenamente. Ele é um homem que confiou em Deus o tempo todo. Ele era a única voz a dizer: não procurem o Egito, porque a solução não está no Egito. Não procurem ajuda em outras pessoas, porque a solução não está nas outras pessoas, nos outros povos. Não confiem na força de vocês. Jeremias era o único que falava isso. E a história mostra, irmãos, que Jeremias pregou durante 40 anos e foi só pedreira. Jeremias não teve um dia de conforto na sua vida. Só pregando para gente que não queria ouvir, para gente que criticava a sua mensagem, para gente que dizia que ele não era de Deus, para gente que não queria nem saber do que ele falava. 40 anos fazendo isso, irmãos. Mas Jeremias confiava em Deus. Nesses 40 anos ele não perdeu a sua força, ele continuou dando frutos, ele continuou cumprindo o seu ministério até o final. Na vida do profeta se cumpriu a própria pregação do profeta. Isso normalmente acontece, irmãos. E a gente precisa aprender com essa lição. Se você quer ser bendito, alguém quer ser maldito aqui? Tem alguém querendo ser maldito? Não, né? Então eu imagino que você queira ser bendito. Amém? Se
Se você quer ser bendito, a única coisa que Deus requer para isto, confie no Senhor. Pare de confiar em você mesmo. Pare de confiar em outros para te livrar. Em situações, em seguranças financeiras. Pare de confiar no mundo para o seu futuro. Confie no Senhor. É Ele que guarda, é Ele que faz viver e é Ele também que faz morrer. Confie no Senhor. Se você quer ser bendito, é Ele que vai te dar forças para vencer o pecado, vencer a você mesmo, vencer os inimigos e te dar a vitória. É o Senhor em quem nós temos que confiar. E se você fizer isso, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé como aquela árvore plantada junto às águas, você não vai ter medo de nada e você vai continuar dando frutos, e mesmo quando todo mundo estiver seco, você vai continuar produzindo. É a promessa do Senhor para a sua vida. Se apegue a essa promessa. O que Ele pede de você, confie nele. Só isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, que é aquele que nos livra, nos guarda, é o único que pode fazer isso. Confia nele e você vai permanecer de pé, mesmo quando todo mundo tiver caído. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso. Eu creio.